Olá, senhoras e senhores, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo de quando você ver este vídeo. Nessa rápida reflexão, venho comentar um assunto que sistematicamente assombra a comunidade libertária e contamina a visão de mundo de muitos dos entusiastas dessa vertente ética. Eu particularmente chamo de entusiastas, não tentando carregar alguma característica pejorativa nisso, mas pelo fato de que poucas pessoas realmente estudaram a ética libertária e entendem essa cosmovisão para poderem se denominarem libertários ou tentarem promover uma refutação com alguma fundamentação. Por conta disso, um certo desgaste nesse termo, assim como o termo anarcocapitalista, foi ocorrendo ao longo do tempo, pois devido à falta de pesquisa, estudo e contato com a comunidade que de fato sabiam do que estavam falando, esses entusiastas geralmente não sabem justificar sua ética, derivar suas consequências lógicas e caem em uma espiral utilitária, muitas vezes sem perceber, causando assim essa grande contaminação no termo que citei. Por várias vezes, é possível notar esse problema em discussões sobre o aborto, por exemplo, onde libertários que não terminaram ou tiveram um estudo deficiente sobre praxeologia, ação humana e o argumento ético em si, não conseguem derivar as consequências lógicas corretas dessas fundamentações, cometendo uma série de erros em níveis diferentes que remetem a esse assunto, passando a impressão de que ainda existe uma discussão de prova ética dentro do meio libertário para se mostrar que o aborto é sempre antiético. Entretanto, o que acaba existindo é apenas uma gama de libertários que infelizmente não entenderam ou não tiveram contato completo e de qualidade com esse tipo de conhecimento, o que é compreensível até certo ponto. Contudo, realmente parece que parte dessas pessoas de fato ficaram presas no tempo, realizando erros que foram sanados em 2017 e 2018. Eventualmente, um documentário sobre aborto será feito onde vou elaborar esses elementos com maior profundidade, sendo o que foi colocado aqui apenas um exemplo do que é possível ser notado na comunidade. Mas voltando ao assunto do vídeo, um outro grande mal que assola a comunidade libertária são as pessoas que parecem fundamentar a ética em pressupostos que, na verdade, não estão presentes de fato na fundamentação da mesma. É possível facilmente observar isso em muitas discussões onde a liberdade pura ou o livre mercado são colocados como princípios dessa ética, podendo gerar uma série de confusões e problemas. Eu particularmente diria que o último exemplo apontado é mais comum de ser encontrado devido à grande proximidade e conluio que a ética libertária possui com grandes economistas que contribuíram ao longo do tempo para o seu refinamento. Entretanto, essa proximidade pode acabar sendo uma faca de dois gumes para o observador desavisado, pois pode-se ao longo do tempo e do enfoque nos elementos puramente econômicos se ter a impressão equivocada que o argumento que justifica a ética é puramente ou em maior parte sustentado apenas com isso. Dessa forma, muitas vezes é possível testemunhar o libertário que resume a ética, tanto diretamente como indiretamente, a elementos econômicos, gerando possivelmente um grande problema de interpretação a respeito dos cenários abordados pela ética e o que compete o certo e o errado. Eu fiz toda essa exposição, pois é o que me parece que aconteceu em parte em um recente vídeo do Ideias Radicais, onde o Rafael Lima discorre sobre uma ocorrência em que o suposto empresariado do livre mercado expôs sua vontade de tomar as rédeas ou ajudar com o fornecimento de vacinas para a população em geral. Em um primeiro momento, olhando sem um grande aprofundamento, realmente pode ser bem difícil identificar a problemática nuance de narrativa que ele carrega na sua análise, talvez de maneira inconsciente, pois de fato, parece que o que existem ali são apenas empresários articulando suas respectivas propriedades para sanar um problema e com a finalidade de reabrirem as portas, e quem sabe, até mesmo lucrar com isso. Ele facilmente coloca os esquerdistas e alguns liberais em xeque-mate logo no início do vídeo quando comenta a inconsistência lógica entre a vontade de ter a vacina e o nariz virado que essas pessoas possuem como Bonoro e parte do setor privado. Mas após essa passagem, o libertário segue ladeira abaixo em uma argumentação que não leva em conta a vontade de indivíduos que não querem ser imunizados pelas vacinas atuais por conta de um ceticismo racional e bem fundamentado em bioestatística. Deixarei na descrição a playlist que expõe essa explicação. A tendência de uma posição autoritária do governo de realizar a inoculação das pessoas obrigatoriamente tanto por vias diretas ou indiretas, caso necessário, e a estranha falta do apontamento de que muitos desses empresários que se manifestaram com essa vontade de sanar esse problema são chefes ou membros associados a grandes corporações que, como todo libertário que estudou o básico sabe, atingem esse tamanho provavelmente pois se beneficiam de um conluio com o retentor do monopólio das armas, que fornece resgates financeiros, financiamentos e barreiras econômicas vastas
massas para inibir a concorrência. Fico imaginando quantos desses empresários citados pelo Rafael Lima são de fato de pequeno ou médio porte, que geralmente configuram aquelas empresas que, apesar de estarem imersas em um oceano corporativista, têm um maior contato por necessidade com o respeito pelos indicativos mercadológicos naturais. Essa posição do IR parece muito com o que eu critiquei há alguns dias atrás quando fiz o react do vídeo do Spotnix, em que um ANCAP conversa com uma comunista, onde o chefe do Instituto Rothbard deixa entender que seria a favor da vacinação de pessoas caso isso fizesse as coisas retornarem ao normal. Entretanto, devido ao fato de que ambos abordam esse tema de maneira superficial, talvez de maneira inconsciente, deixam de notar que estariam alimentando os recursos estatais para causar repressão na população que não quer ser vacinada, inferindo inclusive em uma atitude antiética que, mesmo dentro de uma sociedade libertária, existem cláusulas nos contratos entre empregador e empregado que abordam sobre a demissão por justa causa. Entretanto, grande parte dos contratos atuais não abordam com qualidade esse problema, podendo inferir a criação de uma externalidade negativa quando o dono de uma empresa decide demitir um funcionário por conta da prosperidade dessa narrativa que possui um fundamento falho, em boa parte também histérica, de que a vacinação precisa ser feita a todo custo em todas as pessoas. Essa última de fato pode ser mais difícil de ser constatada, entretanto, é fácil observar o absurdo do apoio de um suposto indivíduo que é anti-Estado a uma campanha que, ao menos em parte, é idealizada por grupos corporativistas, muitas vezes com motivos sombrios, além daqueles que aparentam superficialmente, para gerar mais recursos e articulação para o monopólio das armas, que já deixou claro que quer forçar a vacinação tanto por vias diretas quanto indiretas, contribuindo para ampliar as medidas agressivas voltadas para o indivíduo inocente, que já se encontra fragilizado por conta de toda a ocorrência praticada pelo Estado no último ano. Após toda essa exposição, fica evidente a problemática de se abordar assuntos complexos observando apenas os ganhos e perdas pela via econômica, que podem inclusive impedir um agente anti-Estado de identificar as consequências antiéticas de se apoiar tal medida, pois forçar ou contribuir para se forçar direta ou indiretamente pessoas inocentes a serem inoculadas com uma possível bomba relógio sem seu consentimento é um ato tão covarde e antiético quanto qualquer outra atitude vinda do Estado, e de certa forma, como o próprio Rafael fala em seu vídeo, esse também é um insight libertário bastante básico e chega a ser estranho uma pessoa inteligente e bem articulada como ele não ter percebido isso. Ainda de uma perspectiva sociocultural, apoiar tal medida realizada por motivos sombrios por corporativistas é alimentar a prosperidade de uma agenda disruptora de interações localistas e fraternas da sociedade, aumentando ainda mais o abismo de entendimento entre os anestesiados socialmente com aqueles que já estão acordados para a verdade a respeito da pandemia, contribuindo para colocar um alvo nas costas desses últimos citados que já estão sendo perseguidos, alimentando o caos desejado pelos articuladores da narrativa pré-estabelecida, a fim de se expandir as capacidades predatórias e parasíticas do lobo que espreita as ovelhas inocentes, cheio de antecipação pelo massacre que está por vir. Outro ponto importante de ressaltar é que essa concentração no materialismo pelas justificativas puramente mercadológicas que muitos ANCAPs praticam pode ser explorada pelo establishment para manipular indiretamente até mesmo aqueles que se dizem anti-Estado, onde pelas nuances de narrativas e cronicidade latente, a estratégia estatal que mira na influência cultural se torna quase imperceptível para o olhar desatento, permitindo leves sopros de influência na direção da exploração desse concentrar cultural nos desejos mundanos e materiais por essas pessoas comuns que acreditam estar acordadas, mas que da mesma forma que aqueles que elas consideram estar dormindo, são levadas a caminhos que culminam na perdição e na disrupção por vias mais sutis do certo e do errado, do bom e do ruim, e do sensato e do absurdo através do vício, promiscuidade, ambições descontroladas, egocentrismo e etc. Bom, acho que o vídeo já está ficando meio extenso, então se a reflexão trouxe algo de positivo, deixe o seu like, compartilhe e comente para ajudar no engajamento do canal. Se possível, compartilhem principalmente os documentários que refutam o lockdown e os vídeos sobre vacinas com o seu amigo libertário cientificista que apoia o Estado sem perceber. Obrigado pessoal e fiquem bem.